Boa tarde. Antes de tudo, agradecer, porque quem não agradece pelo que recebeu não é digno do recebido. Então, eu fui agraciado pela lembrança de vocês, estou sendo agraciado por a manifestação da alegria de vocês, por me verem, por me encontrarem, saberem de mim. Então, rendo graças ao Altíssimo, aos orixás, a todos os encantados, os príncipes da luz, luzeiros eternos, sem os quais nós não passaríamos de meros animais. Pois bem, sou Rui do Carmo Povas, filho de Maria Mercedes do Carmo e Agenor Portela Povas. Minha mãe, mulher negra, empregada doméstica, pessoa do candomblé, cabeça da Oxum. Meu pai, homem branco, herdeiro de uma grande fortuna do cacau, era filho de coronel do cacau. Meu pai era um homem muito lido, lia em latim, lia em inglês, lia em francês. E minha mãe não fazia um ó com um copo. Mas eles conviveram durante 30 anos e nunca os vi trocar uma farpa de ofensa. Eu sou fruto de um lar de duas pessoas que se amaram profundamente até que a morte os separou. Pois bem, com meu pai, eu me formei intelectualmente, porque desde tenra idade ele me jogou às mãos livros, jornais, revistas. Ele lia os jornais e circulava com uma caneta o que fosse mais importante para eu ler, e depois ele vinha conversar comigo sobre aquilo. Já minha mãe é mulher de terreiro, e eu me apaixonei pelo mundo da minha mãe, porque era um mundo que cultuava a memória, a ancestralidade, e vivia e sobrevivia da resistência. Então, eu harmonizei esses dois mundos dentro de mim, e hoje eu me identifico como negro, apesar da minha pele ser meio clarinha, e sob esta pele há uma herança cultural, há um imaginário, há uma formação toda de gente de candomblé. Sou cabeça do Xalufã, meu pai, meu segundo orixá é Logum Edé. Como Vânia disse, fundei um terreiro, mas também caminhei para e passo pelas vias da universidade. Eu exerci o magistério durante 50 anos e ensinei em todos os níveis. Sou escritor, sou romancista, sou poeta. Essas coisas todas fazem de mim o que eu sou. Mas, antes de tudo mesmo, o que eu sou é filho de Oxalá. Ele que dá sentido à minha vida. Pois bem, desde tenra idade eu percebi que havia um mundo de diferença entre meu pai e minha mãe, no que eles diziam, faziam, pensavam e agiam. Mas também essa diferença se projetava para o mundo do lado de fora da nossa casa. Me puseram numa escola que a professora era uma branca, católica, apostólica romana, mãe do padre e hospedeira do bispo. E não com isso, me puseram para aprender o catecismo com o padre Maia na Igreja Católica Apostólica Romana. E, enquanto isso, minha mãe levava para os terreiros de candomblé que ela frequentava. E eu participava de tudo aquilo, de presente das águas, de procissão do Alá, de pilão de Oxalá, de águas de Oxalá, festa de Oxóssi, de Oxum, festa dos Ibejes. E isso foi me compondo, apesar de eu perceber que havia por baixo um conflito muito vigoroso e que esse conflito alimentava um fogo por baixo que chegava até à tona. Então, uma passagem que eu me lembro. Depois da missa, voltei para casa e disse à minha mãe: ô mamãe, o padre disse que gente de candomblé está tudo no inferno. Ela disse o seguinte: olha, da missa a metade, o resto é bolodório do padre. E essa lição ficou na minha cabeça. O que era essa metade da missa? O que era o bolodório do padre? Então, eu fui me
formando e fui entendendo que havia um conflito de imaginários no país, na nossa cultura, entre pretos e brancos, entre católicos e praticantes de outras religiões, entre o povo do candomblé e o resto do mundo. E que a porta de saída era única: resistência. Então, toda a história foi me contada por minha mãe. História de quem? Do povo do candomblé, na nossa região. Contado por minha mãe. Ela tinha muitas irmãs já idosas e elas passavam as tardes de domingo, após o almoço, conversando, relembrando essas histórias, contando casos e mais casos, e com isso minha memória foi se avolumando, até quando o volume chegou a um ponto que a mente não suportava mais, que minha alma estava assoberbada, e isso tudo precisava sair. Mas sair como? Eu exercendo o magistério, eu fazendo a caminhada intelectual, eu escrevendo livros, mas também atuando no terreiro. O terreiro é uma dimensão sem a qual eu não seria eu. Bom, isso é mais ou menos o que eu penso de mim. Isto deve ser acrescido com o que os outros veem de mim. Porque, na verdade, cada um de nós é muito mais aquilo que os outros veem em nós do que aquilo que nós vemos em nós mesmos. Assim eu penso, resguardando o direito à dúvida, não é? Quanto a essa questão de memórias, cultura e museologia sociais, eu penso o seguinte do ponto de vista da minha prática particular, como indivíduo e como participante de uma coletividade. O que é esta memória? Ela se constrói em histórias que não são do passado. São coisas que aconteceram, mas continuam acontecendo. Então, não é uma visita ao passado, a uma coisa que já acabou, que o tempo levou e que precisa ficar empedrado nos tecidos, jarros, cumbucas. Não é isso que é a memória. Não é isso que é a história para o nosso povo. É outra coisa bem diferente. É uma vida contínua que se projeta. Essa história não está empedrada. Essa memória não virou coisa do passado. É em nós. E para ela sobreviver, é preciso uma série de ingredientes. Conscientização, resistência, saber a que veio, não negar a si próprio, não negar sua memória, não negar sua história, delinear qual é o seu lugar no mundo. Porque se não soubermos qual é o nosso lugar no mundo, nós vamos ficar no lugar que os outros colocarem. E eu nunca quis ocupar o lugar que os brancos reservaram para mim. Eu nunca quis ocupar o lugar que a universidade branca reservou para mim. Eu nunca quis ocupar o lugar que os católicos do meu tempo reservaram para mim. Eu sempre construí a compreensão de que meu lugar era outro e era definido por mim em função de minha memória, de minha história, de todos que contribuíram para a minha formação pessoal. Então, assim, eu vejo o mundo pela ótica dos negros, pela ótica do candomblé, pela ótica do axé, pela ótica do orixá. É como se fosse uma lente através da qual eu vejo e interpreto o universo e a vida. Aí a vida no terreiro, como é que é? Sem memória e sem história, não há presente. Sem o sangue derramado dos nossos antepassados, sem a história daquela travessia do Atlântico, sem a história das gargalheiras, das marcas de ferro em brasa, das chicotadas. Sem isto, o presente não vale coisa alguma. Porque tudo isso está escrito não só na nossa pele, mas na nossa história, na nossa memória, no nosso imaginário, na nossa pessoa e na nossa coletividade. Então, o terreiro não precisa de um localzinho para exibir peças que relembrem fulano, ou beltrano, ou cicrano, porque ele é em si
história e memória sempre e eternamente atualizadas. E isso me encanta, esses traços da personalidade de terreiro, que não é só o meu, é terreiro do Brasil, isso me encanta, isso me seduz, isso dá sentido ao meu viver e ao meu estar no mundo. E, quando dizem que eu sou fundador do Ilê Axé Ijexá Orixá Olufã, a história não começa comigo. Se Inês Mejigan não tivesse vindo da cidade de Ilexá na condição de escrava para ser desumanizada no engenho de Santana, de propriedade do terceiro governador do Brasil, um engenho de 300 escravos, considerado engenho real, e que produzia 10 mil arrobas de açúcar que eram exportadas para a Europa, e cada quilo do açúcar ia o sangue, a alma, o suor, a miséria, o desamparo e a perseguição que o meu povo sofria no Brasil. Pois bem, Inês Mejigan se libertou. A história da liberdade dela é muito comprida. Se eu fosse contar, duraria a tarde inteira. O certo é que ela se homiziou na mata do Camaquã, aquela mata descrita por Adonias Filho em Corpo Vivo, e lá ela se tornou uma matriarca. Ela acolhia os fugitivos da justiça, da perseguição da polícia, negros perseguidos, índios perseguidos, e naquele tempo não se chamava terreiro de candomblé, se chamava aldeia. Então ela era sacerdotisa da Uxum. E teve uma única filha, a quem ela deu o nome Maria Figueiredo, e Maria Figueiredo herdou dela naquilo que foi possível do conhecimento religioso de Mejigan. Depois, Maria Figueiredo se casou com Antônio do Carmo, um aventureiro que veio de Nazaré das Farinhas em busca da riqueza, cuja fama corria daqui de Ilhéus, e se juntava dinheiro a rodo na rua, não é? Então ela se casou com Antônio Figueiredo, Antônio do Carmo, Figueiredo do Carmo, e ambos tiveram 6 filhos, entre os quais um filho se chamou Ulisses. E Ulisses se casou com Hermosa e tiveram 23 filhos. Desses 23 filhos, uma era a mulher Maria Mercedes do Carmo, que foi minha mãe. Então este povo todo vinha herdando de Mejigan, inclusive com objetos simbólicos, até o dia em que alguém, numa geração futura, tivesse condições propícias de fundar um terreiro da nação Ijexá, em cujo axé enterrado constariam aqueles objetos que iam passando de geração em geração. Alguns dos objetos eu recebi uma cuia, que eu fui escolhido na minha geração, uma cuia de umbigo de todas as pessoas que tinham nascido e morrido antes, um agugema, isto é, um colar de Oxalá com contas graúdas, um agulheiro de ouro, não sei, hoje não se usa mais agulheiro, quanto mais agulheiro de ouro. Era um objeto para guardar agulha, feito de ouro, que na verdade não tinha ouro, não tinha agulha lá dentro, tinha algumas coisas simbólicas que não cabe tratar aqui. Pois bem, então quando chegou na minha geração, quando minha mãe estava com 3 meses de grávida, Oxalá se manifestou numa pessoa da família e disse: você está grávida, é menino, e ele veio para ser herdeiro do axé de vocês. Quando ele tiver para nascer, eu venho receber. E aí eu nasci nos braços de Oxalá. E fui preparado ao longo do tempo para ser este Babalorixá, fundador desta casa Ijexá no sul da Bahia. Ai de mim. Pois então. E aí eu fui me desenvolvendo como criança, ouvindo essas histórias todas, meus ouvidos empaturrados de histórias, muitas delas estão narradas naquele livro que eu escrevi, Mejigan e o Contexto da Escravidão. E aqui estou, o terreiro foi fundado em 1975, 75, quando eu imaginei que eu já tinha estrutura suficiente para um outro nível de enfrentamento. Já era professor da universidade e aí eu bati de frente com várias pessoas do meu caminho. Mas hoje está tudo harmonizado dentro de mim. Cumpre dizer que eu já estou aposentado pela compulsória, então eu não faço mais parte do quadro ativo da UESC, não faço mais parte do CAUE, e passo a minha vida administrando o terreiro, elaborando os rituais, conversando com meus filhos e filhas,
passando essa tradição, mostrando o que é viver a história e a memória, e escrevo. Escrevo sem dó e piedade pelas madrugadas adentro. Muitas vezes, quando me viro para trás, o dia já amanheceu. Mas eu vim para isso, para escrever, para contar, para narrar, para dançar para os orixás, para enfeitar o terreiro e dizer: nós negros, na região sul da Bahia, estamos aqui e este é o nosso lugar no mundo, do qual nós não abrimos mão, custe o que custar. Paro por aqui. Há outras colocações a fazer, mas tem que se dar espaço a outras falas, né? Essa questão da museologia social em relação a terreiro, terreiro em relação à museologia social, memória coletiva. Então, há muita coisa ainda para ser desfolhada. Mas eu não vou tomar o tempo para mim só, para eu somente. Obrigada. Então, podíamos ouvir agora a Alessandra e depois o Guitinho? Bom, depois de uma fala dessa, olha, quero ver falar agora. A bênção aos meus mais velhos, aos meus mais jovens. Desde que recebi esse convite de Graça, sabe, Graça? E através do seu nome, Graça Teixeira, quero agradecer a todos pelo convite. Eu me senti presenteada, sabe? Porque às vezes a gente vai se envolvendo em tantas coisas e a vida vai ficando numa outra velocidade. Desde de manhã, quando eu acordei, eu estou vibrada. Eu acho que todo mundo vai entender o que eu estou falando. Eu acordei vibrada, né? Todo mundo está aqui. E eu estou entendendo por que todo mundo está aqui, porque eu acho que está precisando também desse colo, né? Porque quando a gente compartilha memória, ancestralidade, experiências coletivas, a nossa ancestralidade vem com a gente e aí a gente se abraça e se fortalece. Então, eu vou me permitir aqui me deixar guiar pelo meu coração, com todos esses sentidos e sentimentos que estou sentindo aqui nesse momento. Sou Alessandra Ribeiro, nasci aqui na cidade de Campinas, que é interior de São Paulo, um interior que quase virou a capital do estado, uma cidade que teve uma grande importância na construção da escravidão dentro do estado de São Paulo como um todo. Tem muitos registros aqui da vinda de Dom Pedro e outros. E, consequentemente, a minha família, que é daqui dessa região, nós estamos na 5ª geração, foi uma família que se organizou a partir, óbvio, de como todas as outras, de um contexto de escravidão, mas que teve como centralidade da sua organização as mulheres. Então, eu sou descendente de uma família matriarcal, onde as mulheres sempre foram muito simbólicas, articuladoras, e quem davam as diretrizes de como a família ia se organizar, da parte materna, e da parte paterna era uma mescla meio indígena. Eu lembro da minha tataravó e da minha bisavó indígena, que faziam rezas e curas, né? E aqui em Campinas, essas mulheres, elas sempre tiveram uma forte relação com a religiosidade. Então, a minha avó, por exemplo, ela se dizia católica apostólica romana também, viu, pai Rui? Católica apostólica romana. Só que a minha avó era católica apostólica romana, mas qualquer dor de barriga a gente ia para um quartinho para tomar passe. Então, todo mundo era católico apostólico romano, mas a gente ia para um quartinho para tomar passe. E a religião kardecista era muito forte na geração da minha avó, junto com o catolicismo. E a Umbanda, o Candomblé, veio surgir bem depois, já na geração dos meus tios. Mas o que é interessante dessa geração anterior à da minha mãe, que é da minha avó, é que elas, talvez vendo o grau de opressão, Campinas é tida aqui como a última cidade que aboliu a escravidão, não pelo território, porque não soube a informação que a escravidão havia acabado, mas porque aqui os fazendeiros eram muito poderosos, tinham um grande número de escravizados e eles eram muito agressivos. Então, quando aprontavam em outras regiões aqui do Sudeste, os escravizados eram vendidos aqui para Campinas
porque aqui os barões sabiam pôr qualquer escravizado na linha de tanta severidade que eles praticavam. E a gente tem aqui registros de até 1920 com práticas de escravidão. Então, essa minha família preta, gestada por mulheres, elas foram criando, penso eu hoje, estratégias de resistência. E uma das estratégias de resistência da minha avó, entre o quartinho kardecista e o quartinho kardecista, que vinham também Preto Velho, Caboclo, mas era tudo Kardec, e o catolicismo apostólico romano, foi o coral. A minha família tinha um coral bastante grande por membros familiares, e que desde pequeno a gente aprendeu que no Dia das Mães a gente homenageava os pais, no Dia dos Pais as mães e os filhos homenageiam as mães, no Dia das Crianças os pais nos homenageiam, que hoje eu entendo também que era uma forma de nos fortalecer para lidar com o racismo e com essa sociedade que nos desafia a todo momento. Então foi nessa família que eu fui me construindo, e eu apresentei sinais de mediunidade muito cedo, com 7 anos de idade, mesmo sem ter domínio da leitura e da escrita. Nas mesinhas que minha avó fazia, né, no quartinho, eu tinha manifestações de psicografia, e elas viam isso na época como um problema. Também fui levada para a Igreja Católica para dar esse equilíbrio. E essa mistura de diversidade religiosa sempre foi muito próxima a mim. Então, eu aprendi a lidar com esse sentido, com esse sentir, né? Essa vibração, essa coisa que vibra, primeiro do que aprender a lidar com as pessoas. Então, eu fui me fundamentando na mão dessas mulheres, que eu tinha sempre que seguir os meus sentidos, e os sentidos que esses sentidos me traziam, mesmo que eu não entendesse quais eram, como eram, e o que isso profundamente significava no campo da espiritualidade e das religiões. Desse modo, quando eu tenho a minha filha já com 21 anos, eu passo por um outro processo que foi bastante marcante na minha construção, dessa família, dessas mulheres que sempre olharam a educação como algo importante. A minha mãe foi professora de educação infantil, de 1ª a 4ª série, então também fiz magistério, cresci vendo minha mãe dar aula. Minha avó foi empregada doméstica, e nessa relação educação, religiosidade, espiritualidade, com 21 anos eu começo a conhecer manifestações culturais, porque dentro desse meu conjunto familiar, os tambores não eram tão presentes. A gente tinha o coral, a gente tinha os quartinhos onde as coisas ficavam, e eu não conheci o meu avô em vida, nunca tive contato com ele, e esse encontro se deu a partir da ancestralidade aos meus 22 anos. Eu estava na Casa de Cultura Tainã, é um espaço muito importante aqui em Campinas, de formação da juventude, o primeiro espaço cultural de gestão compartilhada, de gestão negra, dessa nossa geração, né? Sem ser um clube negro, mas um espaço que juntou culturas, diversidades. Foi lá que conheci Guitinho, por exemplo, então um lugar de grandes encontros, e foi lá que numa roda de jongo, uma manifestação cultural que é da região sudeste, que envolve tambores, cantos metafóricos, eu tive um encontro ancestral. Nessa idade de 21 anos, eu já era médium do terreiro Mãe Joana 3 Estrelas, que foi o terreiro fundado também pela minha família nessa transição catolicismo, kardecismo e umbanda. Eu já era médium desse terreiro há 11 anos, que eu fui a médium mais nova a me desenvolver na casa, né? Que eu comecei ainda muito criança, a mediunidade, e eu tive um encontro ancestral no jongo que me levou a fazer uma provocação no terreiro, porque eu falei que realmente essa tal dança cultural aí fazia a gente ficar amarrado. Todo mundo brincava com o jongo, amarrava as pessoas. E eu tive um encontro tão denso, eu senti uma presença tão densa, e acabou a roda, a presença ficou me acompanhando. Eu fui para casa, a presença continuou, e eu levei esse problema para o terreiro, que para mim na época era um problema. Eu lembro que falei para a mãe Joana, que era a preta velha da chefe do terreiro da minha tia Edna, a mãe que me cuidou. Falei, mãe, eu estou sentindo um encosto, né? Um preto velho, estou sentindo uma presença que não sai de mim.
E ela, com o pitinho na boca, deu aquela risadinha e falou: olha, se essa presença começou nessa roda de jongo, eu sugiro que você chame quem cantou cantar de novo. Chame esse povo aí que cantou isso, manda cantar novamente e faça lá eles cantarem para desamarrar e rir. E foi brincando, né? Brincando e ao mesmo tempo um pouco perturbada com essa presença que passou a me acompanhar, que eu faço uma festa julina na casa da minha mãe, com familiares e amigos. E ali meu tio mais velho, pela primeira vez, me disse que meu avô, Benedito Ribeiro, fazia aquela prática cultural. Então, a minha construção e esse reencontro com a ancestralidade foi, acho, a primeira vez que eu entendi o que é a materialidade da memória e dessa continuidade que o senhor fala, que não há interrupções, mas que ela é viva, que ela se recompõe e que ela se ressignifica no nosso dia a dia, a todo tempo, a toda hora, com as experiências que vamos tomando. A cada época da minha família, teve uma mulher escolhida para cuidar de um aspecto da família, né? Então eu lembro da Dinda, minha tia tataravó, que era essa mentora espiritual do Kardec e da catolicismo. Lembro da mãe Égina, que trouxe a Umbanda e, em alguma medida, um viés do candomblé para nossa família. E essas mulheres saindo, eu, sem perceber, eu fui sendo preparada para fazer alguma coisa, que esse é alguma coisa que o senhor diz também, que é a gente saber essa memória, né? O nosso lugar no mundo, qual que é a nossa missão no mundo. Então, reencontrar o jongo para a minha construção pessoal, para a minha família, para a cidade de Campinas, quando amplio o impacto que esse reencontro trouxe, foi reconhecer que a ancestralidade é o que nos move. Então, desde o começo, eu nunca falei que eu praticava uma manifestação cultural da cultura popular ou do folclore, porque eu não conseguia nem explicar a própria prática cultural, mesmo compreendendo essas nomenclaturas, quanto ferramentas para a gente acessá-las, mas eu não conseguia elaborar nada que era possível sem começar a partir da ancestralidade. Então, a comunidade João Godito Ribeiro, que é essa comunidade que eu sou mestre liderança, é uma comunidade que, a partir da ancestralidade, recupera a memória do meu avô e, através dele, recupera a memória de todas as pessoas que se conectam a essa ancestralidade e despertam as suas próprias ancestralidades. Porque a nossa comunidade não é composta só de membros consanguíneos, filhos e descendentes de Dito Ribeiro, meus parentes diretos, mas também ela é composta por pessoas de diversos lugares, de diversas cores e classes sociais, que foram sensibilizadas por essa ancestralidade e se reconstituíram a partir delas e se entenderam parte disso. E aí, nesse processo de recuperar essa prática cultural, que a gente acaba se reencontrando ou encontrando com o espaço, que a Graça também comenta, que é a Casa de Cultura Fazenda Roseira. Ela era uma fazenda que foi espaço de escravidão, próximo à minha casa também, e que começou a passar por um processo de ocupação e de depredação, e que a nossa comunidade de jongo, que estava muito ali próxima, se mobiliza para salvaguardar e preservar aquele espaço, entendendo que uma fazenda que havia havido a escravidão, a senzala era algo impositivo, mas aquela construção daquela casa havia sido feita pela nossa ancestralidade, aquele chão havia sido pisado pelo nosso povo e que era muito legítimo a gente recuperar aquela memória para, através dela, contar a nossa memória das nossas lutas dentro desse território. E isso também começa a mobilizar muita gente na cidade, e é ali que eu acho que se consolida quando o patrimônio imaterial, né, a memória do jongo, a mobilização que o jongo trouxe para a cidade, para as pessoas, para os reencontros, né, esses reencontros em diversas escalas, se consolida também no espaço da Fazenda Roseira, que é o espaço físico. Então, é dentro da Fazenda Roseira
que a gente conta todas essas histórias. As histórias da própria prática cultural do jongo do Sudeste, que é um patrimônio que está em toda a região Sudeste. É ali que a gente conta a história da relação da cosmovisão ambiental, compreendendo que a cosmovisão ambiental é, sim, dialogar com a nossa mitologia africana, e essa relação que é transcendental, quando a gente entende que o ambiente é parte de nós mesmos. Então, a gente tem o projeto Oxum, o projeto Oxóssi, o projeto Ossan, para cada setor ambiental que a gente vai recuperando e se relacionando naquele espaço. Foi dentro desse espaço da Fazenda Roseira que a gente também potencializou a nossa agricultura quilombola familiar, porque todo o plantio, o sistema de plantio que a gente faz ali dialoga com a questão da agricultura quilombola, das diversas espécies se recompondo no território conjuntamente para o fortalecimento da terra e do alimento e do comer junto. É nesse espaço que a gente compartilhou o Sou África em todos os sentidos, na perspectiva de trabalhar o olfato, paladar, tato, visão, todos os sentidos em torno da nossa africanidade. E foi através desse reencontro da ancestralidade que eu me tornei também uma acadêmica, porque eu só fui ter o desejo e a oportunidade de estudar já na vida adulta, né? Antes eu não tinha condição de estudar, então eu entro na universidade já com 26 anos, por conta do ProUni. Antes, se não houvesse ProUni, com certeza talvez eu não fosse acadêmica. E vou para a faculdade de História, porque eu tinha muitas questões, né? Porque as nossas memórias dos tambores, do terreiro, das nossas africanidades sempre ficaram no quartinho. Eu não entendia porque a minha família não tinha me contado a história do meu avô, por que eu me reencontrei com meu avô na ancestralidade e não a partir das memórias. E nesse sentido, esse encontro com a academia me ajudou a entender o processo histórico da presença negra no Brasil e por que isso para a gente é tão negado, é escondido, é diminuído e não é compartilhado. E é sempre um grande esforço a gente se reconectar a isso e visibilizar isso. E foi por causa também da Casa de Cultura Fazenda Roseira e das lutas que foram sendo postas na comunidade, que eu resolvo ir para o urbanismo para entender o território, a cidade. Então, quando eu chego na minha tese de doutorado, que eu defendi em 2017, sobre matriz africana em Campinas, territórios, memória e representação, foi efetivamente um esforço de passar um pente fino, tanto na perspectiva historiográfica, das referências bibliográficas, mas também do contato com tudo que havia de símbolos, resquícios, sejam materiais, sejam simbólicos, sejam nos terreiros dentro do meu município, em torno dessa latência da matriz africana, tendo a memória como uma ferramenta de acesso, né, efetivo, conversando com os mais velhos, conversando com os descendentes desses mais velhos, sobre as memórias que os pais contavam para recompor a nossa história dentro da cidade. E hoje também é na Casa de Cultura Fazenda Roseira, dentro desse meu terreiro que eu nasci, é um terreiro que hoje tem 65 anos de existência, que é o Templo de Umbanda Mãe Joana 3 Estrelas. Eu sou a primeira filha que tive... Então, eu sou a primeira filha que tem uma casa além da minha casa, e também é no espaço da Fazenda Roseira, que acabou se recompondo o SEMA, que é onde a gente faz as nossas práticas umbandistas, e de cuidado com essa ancestralidade que nos guia, que nos toca, que nos acompanha, e que nos faz chegar hoje, nesse momento, nessa nova experiência tão desafiadora quanto as anteriores, de ter me tornado uma referência assim no meu município, de mulher negra guerreira, de que tem esse compromisso com as religiões de matriz africana, tem compromisso com a ancestralidade, com as nossas pautas
educacionais, né? Discutir a questão da nossa identidade para dentro, a princípio, da cidade, a partir do jongo numa dimensão maior, porque foi o jongo que me levou para conhecer, em alguma medida, o sudeste do Brasil, e foi o jongo que me colocou nas redes dos pontos de cultura, na discussão sobre patrimônio, memória. Foi o jongo que me levou para fora do Brasil, para dialogar com a Crespial da Unesco e outras instâncias sobre a política de patrimônio material aqui no nosso país, né? Então, o jongo que me preparou e me fortaleceu nesse campo. E dessas duas junções, que agora, num ano tão atípico, né? Um ano tão diferenciado, que estou também pré-candidata a prefeita do meu município, que é um município de mais de 1.200.000 habitantes, que mobiliza 3% do PIB da capital de São Paulo, e que nunca houve uma mulher prefeita. A única mulher prefeita que tivemos aqui, ela era vice de um candidato que teve um acidente e faleceu, foi assassinado durante a gestão. Então, hoje estou a primeira mulher preta da cidade de Campinas, pré-candidata à prefeitura, e que todos os dias eu agradeço em alguma medida essa oportunidade, porque sei o quanto é necessário a gente ter a nossa representatividade, os nossos corpos nesses lugares, possibilitando discussões com outras possibilidades, com outras ferramentas e contribuindo, né, desse lugar que a gente quer, como disse o pai Rui, um lugar não que nos foi imposto por essa sociedade, mas um lugar que a gente acredita que é nosso e que a gente tem competência, que a gente é preparado e que a gente tem saberes para estar também. E eu encerro a minha fala com um ponto de jongo que eu gosto muito e que simboliza também a pós-graduação em matriz africana, todo esse processo de criar, né, uma pós-graduação em matriz africana foi na busca de tentar articular intelectuais negros que faziam pesquisas nessa área, seja religiosidade, seja outras áreas do conhecimento, intelectuais não os negros também, mas que têm um compromisso com essa pauta, já que a maioria de nós intelectuais também negros formados não conseguimos nos inserir formalmente nas universidades federais, né? Nós somos a minoria. Toda vez que participo de debate, né, na Universidade Federal de Brasília é menos de 1% de professor universitário negro, e essa realidade se espalha no Brasil inteiro. Os nossos corpos ainda não estão representados nas universidades federais, nas universidades públicas e nem nas universidades particulares, por uma série de fatores. E aí, na busca de potencializar as nossas produções, que eu fiz esse esforço com outros amigos, da qual a Graça é uma companheira, a Claudinha Alexandre, de organizar uma pós-graduação em matriz africana lato sensu, para unir esses intelectuais que estão ou não dentro dessas universidades, mas que produzem dentro dessa temática, sendo negros ou não negros, para que a gente possa problematizar e compartilhar as nossas reflexões, para que essas reflexões possam continuar aí também fomentando esses espaços acadêmicos de diversidade, de construção, né, da memória, da teoria, entendendo que cada espaço desse, né, do terreiro, do jongo, da fazenda roseira, e aonde a nossa memória se manifesta, é um museu vivo, é um museu interativo, e tem diversas ciências, diversas práticas entrelaçadas para a sua continuidade. E eu quero encerrar minha fala com: oi, é no jongo que eu sou feliz, oi, é os pontos que traz minha raiz, os pretos velhos me dão diretriz para eu poder viver. Viver, viver, sonhar, viver, viver, cantar, viver, viver pra amar, viver, viver, jongar, cachoeira.
Oh, que lindo! Ah, será que a sala permite que eu também cante algo para louvar a Alessandra? Óbvio. Por favor. Eu cheguei aqui agora, eu sou seu irmão, com a estrela de Joana, eu sou seu irmão. Eu cheguei aqui agora e sou seu irmão, com a estrela de Joana, eu sou seu irmão. Axé! Axé, meu velho, gratidão. Pessoas maravilhosas de referência, né? Peço a benção a todos, os mais velhos, aos mais novos, e fico super agradecido pelo convite, né? De vocês, em especial aí, pela Vaninha, né? Assim, amiga do coração, e que vem desenvolvendo esse trabalho com a gente, mas acima de qualquer coisa, a construção de vida, né? De amizade, né? Que vai para além da questão acadêmica. Queria começar então com uma música que chama-se Vento Corredor, que é mais ou menos assim. Vento corredor, carrega meu pensamento, pra todo canto eu vou, até pra fora do mundo. Vento corredor, carrega meu pensamento, pra todo canto eu vou, até pra fora do mundo. O chão do meu terreiro é o umbigo do mundo, lá onde começa tudo. Aprendi a andar por lá, nasci no colo da noite, contando as estrelas, sangraram na minha cabeça, pra meu pai me criar. O chão do meu terreiro é o umbigo do mundo, lá onde começa tudo. Aprendi a andar por lá, nasci no colo da noite, contando as estrelas, sangraram na minha cabeça, pra meu pai me criar. Vento corredor, carrega meu pensamento, pra todo canto eu vou, até pra fora do mundo. Isso. Bacana. Lindo, 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 A lindo. música eu fiz no quintal da minha casa, lá na Xambá, no terreiro mesmo. E eu acho que ela é muito simbólica, porque ela traz umas frases que eu acho que vem justamente isso do além, da memória, né? Então, o chão do meu terreiro é o umbigo do mundo, né? Lá onde começa tudo, né? Então, é a partir de lá que eu aprendi a entender o mundo, né? E entender que para a gente construir tudo o que hoje a gente faz, a gente tem que nos entender muito mais, ser muito mais aranha do que homem, né? Construir teias, estarmos no centro e com o entendimento de que nós não estamos no centro e somos o centro da coisa, mas sim legitimado por toda uma coletividade que está ao redor, que nos permite a gente nos conectar. E eu acredito bastante que isso tudo que o pai Rui falou, né, que a Lei falou, aí tudo, é uma coisa interessante, porque sempre o elemento, né, condutor, difusor, é sempre uma brincadeira, né? É sempre o coco de roda na Xambá. Para mim, ele foi, a partir da criação do bongá, o instrumento, né, fundamental para revelar a Xambá, para construir uma ferramenta de resistência, né? Aí você vê ali falando do jongo, você vê o pai falando sobre a infância dele, né? As brincadeiras, mais o candomblé, né? E a nossa forma, né, de guardar essa memória, ela vai num formato, né, em que a gente trata tudo, o repasse disso em roda. Mas não só basta ser roda, tem que ser roda que roda, né? E as nossas manifestações, elas são em rodas e roda, e nos colocam na condição de enxergar o mundo por diversas perspectivas, né? Então, a partir do momento que a gente gira,
e assim, e nos permite olharmos um de frente para o outro. Não é uma educação quartelizada, onde as pessoas vão para a escola e aprendem algo olhando para as costas umas das outras. Isso, para mim, não há condição de gerar uma transmissão, sabe, viva, sabe, de educação e de conhecimento do outro. E aí, então, quando o pai Rui falou aí da questão da importância da gente compreender, né, que nós não somos, nossa forma de memória, ela não é só o material físico, né, como é comum em outros ambientes, museus, né, que tem esses objetos, né, como um elemento de guarda de uma memória, mas o nosso, né, a pedra, ela é muito viva, né? Ela tem muita vida, né? Então, os elementos que estão dentro do Memorial Severino Pereira da Silva, eles são muito animados. Quando eu estou lá com visitas, eu estou só lá, é impressionante como aqueles objetos que pertenceram à mãe Bill, à minha tia Votila, à minha avó Luísa, eles me dão possibilidades de criação e de entender que eles estão lá muito vivos, né? Então, eu nasço dentro de uma comunidade, né, em qual é muito urbana, né, mas que a memória construída lá e é muito latente, né, fez com que a gente construísse e fizesse dela instrumento de político afirmativo, né, e de combate a uma série de ações que pudessem vir a comprometer a nossa história. Por exemplo, Vânia sabe, depois a gente contando a história da luta nossa contra o terminal de ônibus, né, que foi alocado e demarcado nosso quilombola, e que por lei não poderia. Né, o terminal que hoje leva o nome, inclusive, da comunidade, que é chamado. Isso foi possível, eu atribuo muito a questão porque a memória, né, e o nosso entendimento de que o museu ele é para além, né, perical, mas sim o corpo das pessoas, né, as pessoas, as ruas. Então, para vocês entenderem melhor, tem um livro de minha esposa, né, o Nação Xambá Terreiro aos Palcos, que conta a trajetória nossa do Grupo Bongá, uma parte mais artística, mas fala da história do Xambá, e teve o que foi lançado em 2018, que foi indicado ao Jabuti, né, com uma obra bem legal, que o Xambá resiste, né, 80 anos de perseguições de terreiro de candomblé em Pernambuco, onde a gente conta a história de como foi o enfrentamento da não construção do terminal de ônibus. E eu estou falando isso porque quando eu fui para diversas audiências de conflito com empresários de ônibus, de empresas de ônibus, com governantes da prefeitura, do governo do estado, e nos gabinetes e nas salas de reuniões, eu dizia a eles o seguinte, que eles não poderiam passar um ônibus, uma linha de ônibus nessa rua, nessa encruzilhada, porque lá, desde 1950, a gente faz o despacho para Exu. E eu me lembro muito bem que um das empresas da Caxangá disse assim para mim, que a gente vai deixar de passar um ônibus porque vocês derramam cachaça? Eu disse, é justamente por conta disso. Porque ali tem uma história de relação urbanística, histórica, social, e que é fundamental. E se passa por um ônibus agora ali, vai vir uma via de ônibus, a gente vai deixar de fazer nossos rituais. Da mesma forma como a rua principal da comunidade ia virar uma rua de ônibus, né, de circulação de ônibus, e que eu disse ali, você vai viabilizar a festa de um coco que acontece há mais de 50 anos nessa rua, né, as nossas manifestações e tal. E essa memória foi capaz, né, de inverter a posição do terminal, diminuir o tamanho do terminal que eles ofereceram, né, que eles iam fazer e que eles fizeram, e que, assim, de alguma forma, foi atendido porque a nossa memória, muito presente, foi utilizada, né, justamente como um instrumento embargador, né, de um projeto que iria, com certeza, hoje eliminar e diminuir a grandiosidade que é a Xambá hoje, nossa comunidade. E algo interessante é que isso foi
também, de certa forma, conduzido pela uma juventude, assim, a qual do Bongá eu lidero assim com os meninos e tal. E para mim isso é um marco muito simbólico, porque se entende-se que quem se guarda a memória é apenas os mais velhos, né? E que juventude não liga para esse tipo de situação. Mas na nossa concepção, né? Na minha, não há possibilidade de existência do mestre sem o aprendiz. Então, se a gente não alimenta isso, né, não há possibilidade da gente ter a continuidade. Teve uma pessoa que veio perguntar a mim que por que eu entrei na universidade, né? Também isso que o pai falou aí. Meu curso de Ciências Sociais era em 4 anos, eu terminei em 10, justamente porque eu tinha é, uma outra dinâmica de entendimento. E uma professora chegou para mim e disse: Guitinho, você vai ter que escolher ou artista ou você é acadêmico. Eu não queria nem ser nenhum dos dois, nem artista nem acadêmico, sabe? Aí disse ela: tá bom, vou ficar em casa. Aí tranquei a universidade do segundo período e me danei do meio do mundo, sabe? Aí depois, hora outra, eu ia lá e voltava, né? Até o dia que me pegaram pelo pescoço e me disse: agora tu termina, a gente vai botar tu para fora. E já fora já tô, né? Então, mas eu só vou só para cumprir um. Aí fiz lá a minha pesquisa na monografia, que é sobre o coco, né? Coco de Mambico, quando a memória faz a festa, né? E aí apresentei e me joguei novamente agora no mundo. Então, aí ele me perguntou, né? Se eu tinha ideia de entrar na universidade, né? E ser mestre, né? Eu disse: eu acho que é um grande defeito das pessoas, sabe? Entrar na universidade e não é que não possa vir a ser, mas eu nunca entrei na universidade com o desejo de ser mestre. Eu sempre entrei na universidade, em qualquer espaço, com a ideia de que o meu trabalho e eu possa garantir que existam os mestres. Se vai ser eu, aí é outra história. Se será eu, é outra história. Mas a grande função, acho, de qualquer pessoa entrar em uma academia, ela tem que garantir, sabe, isso dentro do terreiro. No terreiro, sabe, não há o desejo, pelo menos eu compreendo, de você vir se tornar um babalorixá. Mas é sim de tornar, sabe, manter a estrutura, sabe, daquele sistema, daquele ambiente. Se você vai ser o babalorixá, aí é outra história. A ancestralidade, sabe, a espiritualidade que vai dizer. Então, eu não tenho nenhum desejo de ser o babalorixá da Xambá, sabe, mas eu tenho um desejo que a Xambá sobrevive e que, por anos e anos, ela tenha um babalorixá, um Nhalorixá. Então, isso eu aprendi fortemente com as minhas tias-avós. Tem essa coisa matriarcal muito forte e sábia, e que me faz compreender o quanto elas construíram e chegar ao entendimento, sabe, de que eu hoje tenho toda a minha formação baseada na potencialidade da mulher negra, né? Mas compreendendo também que nesse mundo urbanístico, desse processo social, não me livrei do machismo, né? E que eu entendo que a cada dia mais eu luto contra isso, e não é só dizer que eu luto contra o machismo, sabe? É aquela coisa, eu busco praticar. Então, me coloco à disposição sempre na Xambá, com as minhas mães, com as minhas tias, com a minha esposa Mari. Então, hoje me sinto super feliz dessa trajetória, quando eu vejo da Alessandra aí falando, né? A gente se encontrando, me lembro lá na Tainã, me lembro no dia da inauguração lá da Fazenda Roseira, o Bongá foi tocar, né, tal. Isso tudo colaborou com a minha formação, e o quanto também eu fico feliz de poder
o corpo de roda, né, da minha família tradicional me levaram a esses lugares, né? Conheci, viajar pelo mundo, né? Através disso, tal. Então, isso tudo me fez perceber fortemente que são coisas muito concretas. Então, nós estamos agora, vamos partir para a questão do acadêmico, desse lugar. Uma coisa que eu falo muito, Ale, para a gente começar a trabalhar. Eu detesto de quem me chama de remanescente quilombola. Eu não sou remanescência. Eu sou inteiro. Então, a gente tem que abolir dos nossos textos os remanescentes quilombolas. Isso diminui a gente. Ninguém diz assim, ó, eu sou remanescente italiano. Eu sou remanescente japonês. Ninguém diz. Aqui em Recife, ninguém diz, eu sou remanescente de holandês. Não, eu sou descendente de holandês. Eu sou japonês. Você chega na Liberdade de São Paulo, o cara é japonês mais do que o japonês do Japão. Né? Assim, então, aí é mais... E ele diz, sou japonês. Assim, ninguém diz. Então, assim, nós somos quilombolas. Não somos remanescentes. A comunidade remanescente, não. Você chega na Xambá com todas as transformações urbanísticas, mas está muito tudo vivo, concreto, ao ponto de eu chegar para empresários de ônibus, políticos que estão no Congresso Nacional, como deputado federal, sentado com eles, e ele, cara, tu não vai passar teu ônibus aqui, porque tem uma prática de décadas de derramamento de cachaça nessa encruzilhada. Então, não tem resquício de tradição ali. Tem coisa muito viva, e que até ele ficou com medo. Não vou passar meu carro por aí, não, porque o Chico pode virar, né? Pode barrar essa encruzilhada aí e tal. Então, assim, porque está muito vivo, aí, sabe assim, e ele entende isso. E aí essa memória, essa prática, essa coisa concreta inteira, né, vetou. Então, se a gente trata dessa forma, nós somos, sabe, o ritual da travessia, né, do africano dar a volta circular, né, num baobá, que se tem, né? Ali os caras eram tão leigos que não sabiam que a grande árvore era o baobá da memória, é a grande árvore, né? E que aquilo ali jamais seria capaz de apagar nossa memória na travessia, né? Muito pelo contrário, várias sementes vieram, né? E a gente entender esse corpo como um elemento fundamental, né? De guarda de tudo. Porque, como eu costumo dizer, que o primeiro quilombo, né, a qual o negro buscava armazenar e se refugiar, é o nosso próprio corpo. Então, é o nosso cabelo, é a nossa fala, nosso andar, né? É isso que, quando eu fui trabalhar com o Museu da Pessoa, né, fui convidado, e aí eu saí andando pelo Brasil, né? E aí a gente fazia isso, justamente chegava nas comunidades e fazia com que o entendimento, né, de que tudo aquilo ali só era possível de ser guardado a partir do entendimento de que a pessoa, ela é um museu, né? Então, transportável, né? E assim, capaz de que você não vai entrar na Xambá, no memorial nosso, né? Então, e que eu posso levar esse memorial comigo para qualquer lugar. Então, a Xambá, ela é os meus lábios grossos, sabe? É o meu filar, então eu carrego a Xambá comigo, né? Então, e as pessoas, quando entrarem lá, né, no Xambá, ela vai comer comigo, sabe? E através de uma memória muito forte, afetiva. Então, por que é que quando você chega na Xambá e a gente oferece o manguzá, que aqui para a gente é o caldo com milho, né, feito à base de coco. O manguzá, ele foi alimento fundamental para a família da gente entre os anos de 1938 e 50. Porque quando houve o fechamento do terreiro, né, em 1938, o terreiro foi fundado em 1930, né, por Maria Oiá, minha tia bisavó. Ela é presa em 1938, né, por a ditadura de Vargas, falece em 39 e a família se dispersa durante 12 anos até 1950. Mas nesse período de dispersão, aí minha tia-avó, Mãe Bill, que vai ser a principal figura, né,
começa a ser a procurada para a família tratar de questões religiosas. E nessas idas, e onde o terreiro estava espalhado, que era no bairro São Benedito, próximo, era oferecido sempre o manguzá para as pessoas que chegavam, porque iam de noite, caminhando de bairro distante, e uma comida forte. E acabou virando um elemento hoje fundamental, que para a gente, todo mundo que chega em nossa casa, a gente oferece em forma de gratidão esse alimento para as pessoas. Então, isso faz com que a gente conte a nossa história só através do manguzá, o quanto a nossa memória está, e quanto isso ele é algo que se pode entender como um museu, mas sendo que esse museu repaginado, sabe, em que alimenta as pessoas. Quando eu falo que a juventude ela é importante, é que eu estou trabalhando um livro agora que eu vou, se Deus quiser, lançar, de fotografia. Eu não sou fotógrafo, né? Mas eu fico muito no acervo lá da Xambá, que tem fotografias de 1930 até os dias atuais incríveis. E eu, na vivência dentro do memorial, tem uma imagem da minha tia-avó Bill, que ela, de onde você olha, fica assim, ela parece estar ali seguindo, né? Ela observando. Aí eu peguei num dia, tem um amigo meu que diz assim, olha, eu durmo em qualquer lugar aí na Xambá, menos dentro desse memorial, que eu acho que é um monte de foto, um monte de objeto. Ele disse que tinha medo. Ele disse, então aí eu ficava muito olhando essa foto, né? De Mãe Bill. E aí ela, então, eu dei o título do livro, que é Velha Minha História, Novo Meu Olhar. Nação Xambá, né? A 1930 a 2014, né? Que ia ser lançado. Mas eu estou estendendo já os anos que estão aparecendo todas as coisas novas. E eu comecei a perceber que minhas tias-avós, elas não tinham formação acadêmica de escrita, né? Mas é impressionante como elas faziam um registro de tudo através da fotografia. E pedia para alguém que escrever atrás da foto, da imagem, a situação que tinha acontecido. E eu comecei, e dentro do candomblé tem aquela história, né, pai? Ia ler o orixá de deixa, né? De pessoas da comunidade que faleceu, mas esse orixá ficou e alguém herda essa divindade, esse orixá. Eu comecei a perceber que muitas pessoas, eu trato muito isso como exemplo, Adriana, minha prima, neta de Mãe Bill, ela herdou o obaloê da minha tia-avó Bill. E quando eu estava olhando as fotos, Mãe Bill incorporada na década de 40 com o obaloê, né? E hoje observando as imagens de Adriana incorporada com o obaloê que pertenceu a Mãe Bill. E é impressionante como isso é guardado, porque, primeiro, o registro de Mãe Bill foi tirado numa época diferente, num corpo diferente, com uma máquina diferente, com um papel diferente. Porém, a expressividade, quando ela incorpora a Adriana hoje, é a mesma. Então, isso, o nosso corpo, ele é um próprio museu da pessoa. Então, a outra situação que foi que eu encontrei. Mãe Bill e minha tia, minha avó, elas pegavam situações incríveis de importância da comunidade e juntavam e tiravam foto. Tem uma foto que é bem emblemática, que depois eu posso encaminhar para vocês, procurar, que foi a foto da década de 1950, quando o terreiro é reaberto. Ela junta todo mundo da comunidade e bate essa foto. E aí, quando eu fui lançar um DVD em 2012, eu peguei e percebi uma coisa. Nossa, eu vou repetir essa ação que o Mãe Bill fez. Aí juntei toda a família Xambá e no mesmo ambiente a gente tirou a foto com essa nova geração, né? E aí só tinha uma pessoa viva na foto de 50 e dessa. Mas a gente viu, né, novamente, o mesmo espaço, como foi a transformação urbanística, né, as novas gerações e tal, tudo. E que isso agora gerou uma situação que a própria Xambá agora se sente responsável de tempo se repetindo essa foto. E aí que eu trago o conceito do livro, né, a hereditariedade fotográfica. Então,
Hoje a Xambá tem uma responsabilidade dessa geração da Xambá, então, pós-Guitinho, de repetir essa foto, né? De saber o corpo que vai guardar aquela entidade que ficou na casa da pessoa que se foi, né? E que agora tem permanência, fica lá. Então, o corpo enquanto elemento, né? Museológico, mas muito vivo, animado, né? E que é a garantia fundamental, né, da nossa memória. Então, qualquer indivíduo negro, ele sempre teve, sabe, de ligações de ancestrais de matriz africana, o seu primeiro refúgio é de pensar qualquer espaço físico, como quilombo geográfico tal, é o seu próprio corpo. E se a gente não trata bem dele, não adianta a gente buscar fugir de qualquer senzala para qualquer montanha, porque a gente não vai sobreviver. Então, é isso que a gente faz. Daí, ele bem alimentado espiritualmente, a gente parte para uma museologia social, principalmente urbanística, né? Então, a gente hoje na Xambá temos a nossa trilha, que a gente agora está fazendo virtual, que eu até convido, se vocês quiserem, um dia agendar esse grupo, né, que é uma forma da gente fomentar a manutenção do terreiro, né, e do Centro Cultural Nosso Bongá. E agora a gente, nessa situação, está fazendo ela online. Né, a gente já fez para alguns grupos, vamos estar fazendo agora, semana que vem, para o pessoal do Rumos Itaú, que nos contactou, que a gente já tem trabalhos com eles em relação artística, e eles estão criando um grupo lá de profissionais do Itaú, e de seguida vai oferecer para a pós-graduação que eles têm lá em cultura para isso. Aí é uma trilha que a gente faz e mostra o museu, mostra os ambientes da casa permitidos, né? E mostra o centro cultural, as ruas da comunidade, o ambiente, né? Como é formado e a nossa resistência, né? Através dessa trilha. Então, tudo isso é para... Eu estou falando justamente porque eu compreendi, né, desde da minha infância, né, que hoje entender, sabe, que o meu rosto redondo é incrível, esse olho puxado, ele é um ambiente a qual me faz garantir a memória de todo um conjunto, né, cultural, que o meu avô, ele, pai da minha mãe, ele foi adotado pelo um babalorixá do culto Nagô, Manuel Mariano, e a minha avó o conheceu na casa do Nagô, né? E ele era descendente de japonês. Ele foi adotado, descendente de japonês. E, incrivelmente, todo mundo fala que ele era um dos melhores órgãos tocadores do terreiro, né? E a descendência dele é esse. E viveu na Xambá a partir do momento que casou com a minha avó. Né? E já minha avó já vem dessa linha toda africana, né? desse Xambá, né? E há essa união, né? Então, eu quando digo que o corpo é esse ambiente de guarda, né? De memória, de vida, né? Tudo isso é justamente porque nós temos entendimento de que tudo é muito concreto, né? Mas animado. Nossa nova geração da Xambá, por exemplo, Vaninha que frequenta, que vive na comunidade, eu acho impressionante o quanto Guilherme, por exemplo, meu sobrinho de 5 anos, ele entra no museu lá do Xambá no Memorial e tem a Calunga de Mambio que a gente construiu em 2014, né, e deu de presente o centenário dela. E toda a criançada de 3, 4 anos fala assim: eita, vou lá ver vovó Bill. E vovó Bill, eles nunca viram vovó Bill. Mas a memória é tão viva, é tão impressionante. Acho incrível isso, sabe? Que eles chegam lá, vou lá dar benção a vovó Bill, é a calunga dela, uma boneca gigante que a gente tem no memorial, né? Que eu presenteei ela em 2014, do centenário dela. E acabou, você vê, todos os dias então estamos aprendendo,
Eu pensei que ia dar meramente um presente, né? Não é, pai? Olha, aprendiz mesmo, a Bian é bestalhado mesmo. Acha que, por isso que a gente está sempre tendo um puxão de orelha. Porque eu querendo dar um presente da mãe Bio de centenário, aí resolvi fazer um boneco gigante de Olinda. Achando que era uma boneca, ia ser uma boneca gigante. Porque eu tenho uma relação boa com o pessoal do Da Meia-Noite, né? E aí, nessa história de visitar lá, eu tive a ideia de ia fazer um boneco, um mestre dela, Major do Dia, para dar de presente no centenário dela. Mas depois houve uma história dentro da comunidade e que acabou entendendo a espiritualidade, dizendo a mim que teria que ser uma boneca e dela, né, uma calunga. Mesmo assim, eu entendi que ia fazer só a boneca, chegar lá e botar no terreiro. Aí eu sei que nessa história de fazer, daqui a pouco virou um negócio, aí virou uma responsabilidade danada, aí já tem que dar a obrigação, fazer. Hoje eu acho incrível. Para finalizar, aí o que acontece? Nesse livro, onde hoje está a calunga de Mãe Bio, lá no terreiro que é dentro do memorial, é o lugar aonde, quando o marido dela foi embora, porque disse que meu bisavô falecesse, que era cego, meu faleceu cego, e que depois disso ele ia embora, porque a liderança era muito forte, feminina, né? E Mãe Bio tinha um braço de ferro muito incrível, e ele não admitia determinadas posturas dela. E ele foi embora e só pediu, depois mandou um bilhete para ela pedindo as roupas dele, né? E ela, esse bilhete guardado, até hoje, ela guardou esse bilhete dele dizendo para mandar as roupas dele, né, tudinho. E o meu tio mais velho, o Toninho, chegou lá trazendo. Ela disse: tem nada não. E a frase que as pessoas dizem é que ela falou isso: a gente não morreu de fome, não é hoje, nunca morreu de fome, não é pela partida dele que a gente vai morrer. E o rio Beberibe vai alimentar a gente. Que o rio passa bem atrás. Felizmente hoje está bem poluído, mas foi a base também, né, de sustentação do terreiro, né, lá. E aí ela, que foi que ela fez? Pegou, reuniu o núcleo familiar dela, menores, assim, os filhos, o meu tio Ivo, que é o Bola com 2 anos de idade, juntou, chamou um fotógrafo e tirou uma foto, já tem até hoje no memorial. Aí por isso que eu digo que Mãe Bela não sabia escrever, mas a grande caneta dela foi a memória e a fotografia. É impressionante como ela sempre fazia questão de registrar todas as passagens importantes da comunidade com a fotografia, né? Isso foi a garantia da gente ter hoje também um bom acervo na casa, né, no memorial. Então acho que é isso, gente. Aí a gente hoje tem um trabalho lá também que eu criei do boi, né? O boi quebra-coco. É um boi que uma vez no mês a gente busca sair na comunidade e vai até a casa de um morador para ele contar a sua história, sua memória de como era a comunidade, né? E aí a casa se enfeita, se prepara para receber, que é bem legal. E tem um projeto que a gente chama de Quartas Histórias, no Quilombo da Xambá, que é uma quarta-feira, a qual a gente senta numa calçada, que é onde existia uma sapataria de um tio nosso, tio Luiz, e a gente sempre lá ouvia as maiores histórias mentirosas que ele contava, mas era impressionante, o verdadeiro griot. E nesse ambiente foi, infelizmente, o terminal derrubou a sapataria, né? E aí a gente pegou, construiu uma praça para Tio Luiz e plantou lá uma paineira bem bonita, africana. E aí a gente tem uma quarta-feira do mês, que agora está interrompida, né? Mas a gente vai retornar. A gente sai, vai para lá, senta, e algum morador conta alguma história da comunidade e tudo mais. E aí isso é o museu, sabe, vivo. Então é o tronco onde as pessoas se sentam na comunidade, é a cor da casa. Normalmente as cores da casa são pintadas em decorrência da pessoa mais velha da comunidade e a cor do seu orixá. Por exemplo, a casa da minha bisavó, ela é pintada de amarelo porque ela é da filha de Oxum. Então, a casa da minha mãe é pintada de azul porque ela é de Oxum, de Iemanjá, e é a pessoa mais velha da comunidade da casa. Então, tudo isso a gente conta e guarda essa memória, esse museu vivo aberto. Da culinária, a dança, né, e a afirmação política atual. É isso, gente. Vamos para lá, senão não vai ter tempo da gente conversar. Olha, só queria dizer ao pessoal, eu estou me levantando muito porque eu resolvi agora também
tomar um remédio aí que chama que é diurético. Menino, esse negócio... Deste mal me queixo eu. Menino, velho, mas eu não estava resistindo a esse negócio, mas nessa pandemia, ficando muito tempo sentado, não estou fazendo exercício, aí eu disse, não, estava engordando mais ainda. Só que você toma, menino, olha, eu estou me levantando direto, também tenho que tomar água, mas estou aqui. Tá certo.